Chega mais, rapaziada rubro-negra. A chave virou. Brasileirão agora pegou a chave seletora e virou para Libertadores. Vamos ganhar lá dentro nessa quinta-feira. 3-0 no mínimo. Eu quero saldo elástico, porque a gente vai ganhar, cara. Lá na altitude a gente quase ganha. Aqui embaixo, aqui é Flamengo. Vamos ver aqui um trecho do Tá Na Área de hoje, segunda-feira, e tudo sobre nosso jogo pela Libertadores, já agora na quinta-feira, né? Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição. E vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e venha com aquele like daquele jeito para ajudar a gente, porque é de graça e não dói. Assim contribui pra caramba pra gente. Vamos conferir aqui. Dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro de sábado para domingo, mas na Libertadores já tem um jogo que tem toda a cara de final. Emanuel Ribeiro, setorista do Flamengo, que tem a LDU pela frente na quinta-feira no Maracanã. Um jogo muito importante, pensando em classificação. Flamengo, que nesse momento é o terceiro colocado de seu grupo. Manu, bem-vindo ao Tá Na Área. E Bené, boa noite para você, para todo mundo no estúdio, para quem acompanha o Tá Na Área com a gente aqui. Uma semana decisiva para o Flamengo de trabalho, o Flamengo que precisa vencer os seus próximos 2 jogos na fase de grupos da Libertadores para não deixar escapar a classificação para a fase mata-mata da competição. Nos últimos anos, o Flamengo, em algumas edições, sofreu, deixou para decidir a classificação na última rodada e agora vai ter 2 jogos em casa, novamente precisando vencer, fazer um saldo de gols significativo, Bené, para não deixar também escapar aí essa classificação que está com certeza no planejamento da diretoria, né? A gente tem visto nesse início de temporada agora 2 Flamengos diferentes. Um Flamengo no Brasileiro, que é o vice-líder da competição, está com 17 pontos, tem um saldo de gols muito bom, de 13 gols, melhor saldo do Campeonato Nacional. Na Libertadores, um Flamengo diferente, um Flamengo que não tem conseguido as vitórias, um Flamengo que tem apenas 3 gols em 3 jogos, que tem um saldo de gols ruim no momento, saldo de 0, perdendo para a LDU, que é a líder do grupo, com saldo de 3 gols, para o Central Córdoba, que é o vice-líder, tem saldo de 2 gols, pensando nessa questão de que o Flamengo precisa fazer mais gols nesses últimos 2 jogos. Vai ser um time que vai precisar mudar a postura que mostrou até o momento na Copa Libertadores, né? Uma postura que incomoda internamente, mas que ao mesmo tempo o Flamengo entende que o resultado contra o Bahia, apesar de ter sido um placar magro, 1-0, mas a postura do time dentro de campo no Maracanã é uma resposta para o que vem pela frente, que o Flamengo está focado, empenhado em não deixar escapar essa vaga, não ficar para trás aí na Libertadores. Acho que a Manu tocou num ponto importante, né? E talvez seja o que incomode um pouco o torcedor, principalmente nos últimos resultados. Acho que tanto contra o Central Córdoba na Argentina e principalmente no Maracanã. Mas postura, né? Porque é um time que tecnicamente, se a gente olhar para os adversários do grupo do Flamengo, tecnicamente tem um elenco muito melhor. Já jogou muito mais bola do que todos esses adversários. Mas no enfrentamento, em alguns momentos ali, faltou essa postura, trazer competitividade ao time que chega agora faltando 2 rodadas, precisando vencer esses jogos, né? A meu ver, basicamente nos 2 jogos contra o Central Córdoba. E esses 2 jogos foram absolutamente problemáticos e fora da curva, principalmente a derrota no Maracanã. Isso é inacreditável que o Flamengo tenha conseguido fazer isso. Não gosto de falar em soberba, mas eu acho que talvez tenha faltado ali um pouquinho de foco. O próprio fato de ter sido muito massacrado esse conceito de que o Central Córdoba nunca jogou Libertadores, é um time com pouca tradição, mas é um time argentino. Você não dá para, numa competição, né, sul-americana, você, né, achar que vai ganhar do time argentino a hora que você quiser. Não vai. O Flamengo tem a meu ver, alguns atenuantes neste momento, nesse curto prazo. Por exemplo, a questão física. O Flamengo fez uma sequência, ele foi jogar em São Luís do Maranhão contra o Botafogo da Paraíba, depois ele vai para Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro, depois ele viaja para a Argentina para pegar o Central Córdoba, ou seja, ele atravessou o continente para jogar com um pouco tempo de diferença. Ok, em alguns jogos contra o Botafogo ele poupou jogadores, mas mesmo assim é um desgaste. Só que o combinado não sai caro, todo mundo sabe que é assim, o desgaste, o calendário é igual para todo mundo, então o Flamengo tem que resolver isso. Ele poderia ter chegado
nesta situação, talvez podendo administrar um pouco e nesta semana priorizar, por exemplo, o jogo do fim de semana contra o Botafogo, que é um adversário que pode ser que venha a brigar por título na frente. Não sabemos ainda o que o Botafogo vai fazer, mas é o atual campeão brasileiro. E se o Flamengo fala em priorizar o brasileiro, esse é um jogo-chave. Mas ele não pode fazer isso, porque ele joga a vida dele na Libertadores, é esse jogo de quinta-feira, em que ele precisa não só vencer, mas fazer saldo. E o Flamengo monta o elenco para isso, né, Richarlison? Mas é curioso como é um filme repetido em Libertadores, né? O que o Flamengo tem a seu favor é jogar esses 2 jogos decisivos no Maracanã contra equipes bem inferiores tecnicamente. E para mim é palpável o Flamengo classificar. É claro que a situação ela assusta um pouquinho, mas como ex-atleta, sabedor de que lá dentro está todo mundo sabendo e entendendo o momento. Agora, o que me preocupa desse Flamengo na Libertadores é não entender que se o Flamengo não prioriza a Libertadores, esses times priorizam. Muitas das vezes a gente já viu esses times jogarem com o time reserva no Campeonato Nacional e priorizar a Libertadores. E tem outra. Você acha que o Central Córdoba não estudou o Flamengo? Você acha que o LDU não estudou o Flamengo? Então, são essas questões que me saltam os olhos de maneira negativa. O Flamengo tem que ser sabedor que está todo mundo estudando o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo faz pressão, todo mundo sabe que o Flamengo não pode deixar o Arrascaeta pensar, que não pode deixar o Pedro, enfim. Todo mundo sabe. Aí parte do treinador, junto com seus jogadores, de saber. Temos que ter um plano B. Às vezes o C, às vezes até o D. Não é demérito nenhum o Flamengo, em determinado momento dos jogos, principalmente na Libertadores, chamar esses times para o campo defensivo. Fazer diferente. Né? Porque qualidade técnica é absurda que o Flamengo tem do meio para frente. Então tira eles desses confortos que eles têm de ficar jogando lá atrás, de ficar jogando por uma bola, por 2 bolas, enfim. Então, essa sabedoria que eu acho que está faltando para esse elenco do Flamengo. Porque no brasileiro funciona. Às vezes o Flamengo está jogando contra um time, né, que vem para se defender, mas tem ali uma outra forma de atacar, uma outra forma de chamar, o que não tem acontecido. Isso me assusta. Espero que nesses 2 próximos jogos o Flamengo tem que saber. A LDU não vai vir de peito aberto. Se esperar a LDU vir de peito aberto para vencer, vai se complicar novamente. Então é ter o plano B. Opa, peraí, vamos chamar um pouquinho a LDU, deixa ela gostar do jogo, achar que a gente tá morto. É claro que não é jogar amoroso, não é deixar vai acontecer, porque 20 minutos a LDU sufocou, não. Mas tirar um pouquinho esse conforto, aí sim. 1, 2, a hora que a LDU assustar, já tá 3, 4. Pronto, acabou. Porque elenco tem, material tem, bom treinador tem, só falta ter um pouquinho de inteligência na hora que precisar desse plano B, plano C ou plano D. Mano, rapidinho, só pra gente se despedir, né? O Flamengo também tem novidades no departamento médico, né? Notícias ruins aí pra sequência. Esse é um problema que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar durante essa semana. Perdeu 2 jogadores nesse jogo contra o Bahia. O Pulgar e o Alan sofreram lesões na coxa direita. Eles saíram reclamando do jogo, passaram por exames e o Flamengo detectou essas lesões. Então os 2 não estarão à disposição para essa partida contra a LDU. Mais provável é que o Everton Araújo, jovem da base que está no profissional já há um tempinho, seja escalado pelo Felipe Luiz como titular nessa partida de quinta-feira. Então, vai ser uma semana também para o Felipe Luiz buscar soluções para os problemas que apareceram na equipe para essa semana. Valeu, Manu, muito obrigado pelas informações. Então o Flamengo já mira esse jogo muito importante pela Libertadores da América contra a LDU na quinta-feira. Bom, é isso aí, pessoal. A nossa obrigação no brasileiro era vencer o Bahia. Ok, ponto, tá resolvido. Isso aí, agora a gente só vai discutir brasileiro semana que vem, ou final dessa semana, ou melhor dizer, contra o Botafogo. A gente vai jogar sem um Pulgar, porque o Pulgar ele sentiu, né? Beleza. Aí o Richarlison, esse jogador que foi, na realidade, um ex-jogador, desculpa, em falar que o Flamengo que todo mundo estuda o Flamengo, isso e aquilo. Cara, eu já falei aqui. O Flamengo, ele menosprezou, entrou de salto alto. O meu time entrou de salto alto mesmo contra o Central Córdoba. Não respeitou como devia o time, por isso que perdeu por 2-1. E lá na Argentina também eu acredito que entrou de salto alto. Pô, é pra gente jogar o básico que fez com o Bahia. É aquilo ali. Vamos pra cima, resolve e ponto. Agora vem aí falar que todo mundo estuda o Flamengo. Beleza.
Mas assim, o Flamengo tem outra questão também. A Libertadores, com fonte do Vene Casagrande, o bicho é menor. Antes era o inverso, eles davam valor mais a Libertadores, por quê? Sai mais dinheiro de lá, campeão e tudo mais, enfim. Eles davam um bicho por fora maior lá, só que inverteu. Agora é no Brasileirão que o bicho é maior. Vene passou isso aí. Então os caras não vão tratar como tratou contra o Bahia. Você viu aquela pegada no início, os 15 primeiros minutos do primeiro tempo contra o Bahia, que a gente com 7 e pouco já tá ganhando de 1-0? É aquilo ali, cara. Se ele faz aquilo ali contra o Central Córdoba, mas você vê que tem uma pisada de freio. Na verdade é essa. E agora fica muito fácil depois de falar que o Flamengo já tem os resultados definidos, né? Contra o Central Córdoba, muito fácil. Mas se tivesse dado certo com os 3 reservas que tiraram lá no primeiro jogo no Maracanã, o Felipe sabe o que tá fazendo. Se a gente tivesse ganho, né? É muito fácil. Tudo engenheiro de obra pronta. A verdade é essa. Seleção, que hoje o noticiário falando desse Ancelotti. Minha seleção é o Flamengo. Desculpa mesmo, já foi esse tempo de seleção brasileira. Hoje não tem mais isso, ninguém dá valor a isso. A verdade é essa. Eu sou Flamengo, minha seleção. Bola pra frente. Enfim, vamos focar mesmo, jogar sério no Maracanã, que eu acredito que vai estar lotado contra a LDU, e a gente vai fazer saldo, vai ganhar. Eu chuto no mínimo 3-0, no mínimo. A gente lá na altitude, lá em Quito, contra eles, a gente quase ganha. E olha como a gente jogou. E aqui a gente vai jogar certinho, que nem fez com o Bahia. Aí vai ver, eu só me preocupo porque o De La Cruz vai entrar e o Everton Araújo. Eu acho que ele tinha que jogar mais na frente do De La Cruz ali. Porque ele ainda tá pegando as manhas ainda. Ele joga muito, mas tá pegando a manha. Compensa com os moleques. Se não dá pra entrar certas pessoas na frente ali, compensa. Ou então, põe os moleques pra correr logo no primeiro tempo. O Olacian, Joshua, o moleque pra correr ali na frente. Cansa o adversário e depois entra com os grandes. O Pedro tá daquele jeito. Ele tá voltando, não pode cobrar muito dele. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, já meta aquele dedo no like, ative o sininho pra gente de notificações e receba mais nosso trabalho. E se inscreva no canal SR Fla pra caso você não seja inscrito. Compartilha com a geral, comenta aí o que você acha quanto vai ser o jogo. Eu já dei meu placar e você deu seu placar. O que você acha desse jogo contra a LDU? A gente vai amassar, É isso aí, tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.